O Super El Ninho e a saúde que você não tem. Qual a relação entre El Ninho e saúde? Fica comigo. Salve galera, tudo bem com vocês? Matheus por aqui. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre a relação dos fenômenos climáticos e a sua saúde. El Ninho, um fenômeno cíclico que acontece aí com uma periodicidade e que acontece desde os tempos primórdios, né? Então você tem aí um aquecimento das correntes oceânicas, principalmente ali na região do Pacífico, na altura do Equador, o que causa variações com a interação da atmosfera e causa com isso eventos extremos, onde é seco fica muito mais seco, calor muito mais calor, chuvas extremas, enfim. Isso tudo é aquilo que a gente já sabe em relação ao fenômeno. E o que isso impacta na sua vida diretamente? Bom, é sabido pela ciência que o El Ninho interfere diretamente nos diversos pilares aí da sociedade. Entre eles, a navegação, a agricultura, transportes de maneira geral e outros. E principalmente a saúde. E é sobre isso que eu quero falar com você. Bom, primeiro a gente precisa entender o conceito de saúde. Lembrando que saúde é o bom funcionamento e equilíbrio entre todas as suas partes para que você interaja bem com você mesmo, com o meio e com as pessoas ao seu redor, trazendo uma sensação de leveza e bem-estar que deve acompanhar seu dia a dia. Em primeiro lugar, é preciso aprender a discernir aquilo que é fato daquilo que é ficção. Com El Ninho, isso não poderia ser diferente, e nós não estamos aqui tentando minimizar nenhum dos seus efeitos. Aliás, é fundamental que se fale sobre isso para que a gente aprenda a se cuidar da melhor maneira como a gente pode. O ponto central é o impacto que esse fenômeno tem na sua vida, em relação àquilo que vai fazer diferença real no seu dia a dia. E para que você entenda melhor essa relação, você precisa entender sobre um outro fenômeno, o fenômeno midiático. A mídia, para que ela sobreviva, ela funciona como a maioria das indústrias. No caso da mídia, ela introjeta o terrorismo midiático, porque é um nicho e é mercadológico e vende. E tudo que foi feito para vender, foi feito para se ganhar. E você e eu somos o consumidor primário. Como não sermos pegos por essa mídia? Bom, primeira coisa é você aprender a diferenciar informação de desinformação. Lembrando que informação são conjuntos de dados que, organizados, elas trazem um sentido e te passam um propósito ou um conhecimento. Já desinformação é o conjunto de informações falsas ou manipuladas de forma a confundir, enganar ou manipular uma pessoa ou um conjunto de pessoas. Pensando nisso, você consegue imaginar que isso pode ser aplicado a diversos nichos da sociedade: política, educação, mídia, futebol, fenômenos climáticos e por aí vai. Onde existe a oportunidade para desinformação, tem aí um nicho mercadológico. É fundamental que você tenha informações sobre qualquer fenômeno. Isso garante a você e sua família tempo de resposta melhores e com mais segurança. Com relação ao mediatismo, já a conversa é diferente, uma vez que você entra num estado de frenesi ou num estado de pânico velado, que faz com que você, além de não tomar as melhores decisões, você aumenta o seu nível de estresse, prejudicando severamente todas as suas decisões, inclusive a sua saúde orgânica. O cortisol é um bom exemplo. Ele reage a todo nível de estresse, deixando o seu corpo pronto para lidar com uma situação de perigo. E se esse perigo é superestimado? Você cria uma ambiguidade onde a fisiologia e o seu sistema nervoso não conversam a mesma língua, te deixando no estado de angústia que a gente chama de ansiedade. E a ansiedade, como a gente sabe, está relacionada a diversos outros males aí para a saúde, principalmente desordens metabólicas, problemas do coração e do sistema nervoso, além de deixar você extremamente suscetível a crenças irreais ou infundadas, principalmente por medo. Imagina que você é uma mosca e você está num quarto escuro, você não sabe exatamente para onde tem que ir. E quando aparece uma luz nesse quarto, você tem uma tendência natural em voar em direção a essa luz.
É mais ou menos assim que o seu corpo reage quando você fica com medo. Como falamos, o terrorismo midiático se aproveita exatamente disso. Ele aponta uma direção para que você possa seguir. Como você está com medo, você não pensa. Não pensando, você segue. O popular efeito manada. Como sair desse looping? Você pode começar a praticar a autocrítica ou autoanálise. O que é a autoanálise? É a capacidade que nós temos de pôr em pauta tudo aquilo que interfere no funcionamento da sua vida. Aquilo que de fato é relevante, aquilo que de fato não é relevante. Para que a partir de então você tenha condições de julgar sensata qualquer decisão que você tomar, trazendo mais segurança para você ou para sua comunidade. Uma vez que você tem conhecimento dos fatos, evite os aglomerados de pessoas sensacionalistas e que traz para você um desconforto, uma angústia, uma ansiedade maior do que aquela qual a situação já pede. Evite ambientes tóxicos e pessoas que roubam a sua paz. Pessoas normalmente têm uma tendência a querer para você aquilo que elas sentem. Existe um risco real e existe um risco imaginário. E esse risco imaginário é muitas vezes maior do que o risco real. Isso porque a sua cabeça habita as vozes de tudo aquilo que você escuta, de tudo aquilo que falam para você e principalmente pela falta do senso de autocrítica. E a minha sugestão para você é: vá pescar, vá correr, vá se divertir, vá fazer um exercício, vai ajudar seu pai a cortar uma árvore, vai trocar a pedra da calçadinha, vai fazer alguma coisa. Aproveita e cuida da sua saúde de forma integral. Vai abaixar, levantar, fazer um supino, fazer uma corrida, apostar uma corrida com seu filho, porque isso sim é saúde. Terremoto, furacão, El Ninho, existe desde que mundo é mundo. A questão não é essa, a questão é como você vai estar quando você precisar de fato enfrentar isso e cuidar daqueles que você ama. Então, para que isso aconteça de maneira saudável, sustentável, o primeiro e melhor investimento sempre vai estar aqui. Valeu!